Seja bem-vindo ao Inovativos, espaço aberto aqui na Band News FM para discutir empreendedorismo, para discutir inovação e também tudo que diz respeito a essa cultura digital. Programa que vai ao ar no rádio aos domingos e você confere também todos esses papos no nosso canal do YouTube Rádio Band News FM a qualquer hora do dia, a qualquer hora da noite. Sempre comigo, Alexandre Bentivolio, e com meu parceiro de todas as semanas, Vitor Manhani. Tudo bom, Vitor? Tudo ótimo, Alexandre. Olá a todos e a todas. Eu quero convidá-los para participarem aqui do Inovativos, que tem esse propósito de instruir, passar conhecimento sobre o digital, que não é só o uso da tecnologia, mas sim uma mudança nos processos, na gestão das empresas e como a gente vai operar daqui para frente. Então, se você está interessado nesse tipo de conteúdo, seu lugar é aqui. Se inscreva nos canais da Band News FM, comente os nossos vídeos, que isso ajuda a gente a sempre melhorar. E hoje a gente vai trazer um assunto que talvez interessa a todos e a todas que têm algum tipo de serviço ou produto para vender. Tudo isso está dentro do que a gente chama de comércio eletrônico, comércio digital. E hoje a gente vai chamar um dos maiores representantes, se não o maior representante do comércio eletrônico do país, não é mesmo, Alexandre? Sim, hoje a gente está aqui conversando com a Kelly Carvalho, assessora econômica da FEComércio de São Paulo, para discutir essa transformação, né, do perfil do comércio eletrônico, tanto de quem usa o comércio eletrônico, quanto de quais produtos são vendidos no comércio eletrônico, uma transformação muito grande causada pela pandemia. Kelly, queria dar as boas-vindas aqui ao Inovativos e queria que você falasse um pouco dessa transformação, qual foi essa mudança que o setor do comércio eletrônico sofreu durante a pandemia. Olá, Alexandre, Vitor, é um grande prazer estar aqui nesse programa que visa aí trazer questões tão importantes relacionadas aí à transformação digital. Então, é uma grande honra participar aqui. E o que a gente observa é que durante a pandemia nós tivemos aí uma verdadeira mudança do mercado, né? Então, se nós tínhamos aí medidas restritivas de funcionamento das atividades econômicas em decorrência aí da contenção da pandemia de coronavírus, uma das alternativas aí encontradas, né, pelos empreendedores como uma forma de sobrevivência foi aí digitalizar os seus canais de vendas, né? E isso foi fundamental, porque se o empreendedor antes da pandemia, alguns já estavam no digital, mas outros tinham apenas um plano de digitalizar as suas atividades, eles passaram aí a ingressar nesse mercado para dar visibilidade para os seus consumidores. E diante disso, nós temos um dado que mostra aí a magnitude de crescimento desse setor durante a pandemia. Então, somente em 2021, no Brasil, nós tivemos aí um montante de vendas do e-commerce em torno de 183 bilhões de reais, o que representa aí um crescimento de 27% em relação a 2020. Ressalto aqui, é um setor que já vinha crescendo e que com a pandemia se consolidou ainda mais, né? Tanto que antes da pandemia, as vendas do e-commerce, elas representavam no Brasil algo em torno de 9,2% do total de vendas do varejo. Em 2021, esse número aí alcançou 21,2%. E claro que foi um crescimento aí generalizado, né, entre vários setores, até mesmo muitos setores que não vendiam através do e-commerce, né? Como, por exemplo, até os próprios supermercados. Então, hoje é muito comum se ver mercadinhos, supermercados, né? Estarem aí numa plataforma online, comercializando seus produtos e aí conseguindo atrair esse público, esse novo consumidor para o seu negócio. E Kelly, embora a gente tenha um crescimento bastante significativo do comércio digital de maneira geral, a gente sabe que ele é pouco explorado ainda no Brasil. A gente consegue comprar quase tudo na internet, de capinha de celular, blusa, sapato, itens de papelaria. Então, de tudo está ali disponível na internet.
só que a taxa de penetração desse comércio eletrônico ainda é baixa no Brasil, se você olhar para outros países, para outros continentes, como Estados Unidos ou mesmo a China, onde a gente vai ver uma penetração desse comércio eletrônico ali na ordem de 60%, né? E se a gente olhar para o nosso país, a gente vê outros segmentos de comércio eletrônico que aceleraram muito mais essa penetração, ou seja, muito mais atores e empreendedores estão vendendo no digital, né? Enquanto no comércio eletrônico a gente pode chegar num índice de penetração, de maneira geral, em 11%, ou seja, 11% de todo o varejo vendendo no digital, quando a gente olha para bares e restaurantes no Brasil, essa ordem é muito mais significativa, ou seja, se avançou de maneira muito mais rápida. Como você enxerga esses desafios para a gente ter mais empreendedores, empreendedoras, vendedores ali conectados nesse ecossistema digital, seja vendendo por site, seja por aplicativo, seja por rede social? Esses desafios, eles existem ou não? Sim, existem inúmeros desafios aí enfrentados por essas empresas, né? Então, enquanto na pandemia nós tivemos aí um movimento grande, né, de empresas partindo, por exemplo, para um marketplace, né? Nós tivemos também, como você mesmo mencionou, bares e restaurantes também digitalizados, se utilizando, por exemplo, de aplicativos de entrega para poder realizar aí a sua relação, né, entre a empresa e o próprio consumidor, né? Mas é claro que nós temos ainda alguns desafios para entrar, até mesmo, muitas vezes relacionados até mesmo a uma questão cultural, então precisa aí de uma conscientização maior dos empreendedores para ingressarem nesse mercado, né, passar aí por uma verdadeira transformação digital, conhecimento sobre o que é uma plataforma digital, porque sabemos muito bem que hoje montar uma página própria de e-commerce pode até ser uma alternativa num médio, longo prazo para o empreendedor. Mas é muito melhor esse empreendedor ele conhecer um pouco das plataformas já existentes no mercado. Então, como por exemplo, uma rede social, o empreendedor ele pode estudar aquele mercado, como vender através daquela plataforma, como conectar com o seu consumidor, por exemplo, realizando uma live commerce, por exemplo, que exatamente vai lançar um produto, uma promoção, ter aquele momento que aquele empreendedor faz a sua live numa rede social, atraindo o seu público, e isso, claro, se convertendo depois em vendas. E também a própria questão dos marketplaces, como operacionalizar, né? Então, é claro que existe ainda uma questão cultural, de conhecimento, tanto relacionada a como que funciona, também relacionado, por exemplo, a questões burocráticas mesmo, né, que nós podemos falar do ambiente de negócios, né? Então, como aquele empreendedor ele pode atuar numa plataforma sendo legalizado, formalizado, tendo um CNPJ, seja através de uma figura de um MEI, por exemplo, até mesmo com relação à carga tributária e também às obrigações acessórias, que nós sabemos que isso afeta todas as empresas brasileiras, não apenas quem está entrando no e-commerce, mas isso é um fator que acaba aí ainda por inibir quando você compara a outros países, né? A gente pode falar até mesmo em termos de tributação, a gente tem uma das maiores cargas tributárias do país, né? Então, acaba que outros países acabam tendo uma penetração maior no mercado, no seu e-commerce, do que o próprio Brasil, né? Então, a gente tem que levar isso em conta que, então, temos tanto um processo de educação, cultura, transformação digital, como uma própria questão relacionada a políticas públicas que poderiam aí ter como objetivo desburocratizar, diminuir obrigações acessórias, carga tributária, enfim, facilitando esse ambiente de negócios.
Kelly, eu queria saber como que vocês da FEComércio projetam o crescimento do comércio eletrônico. A gente viu um movimento de uma aceleração, como eu falei agora há pouco, desse comércio, um crescimento muito rápido, muito de uma vez só. Como que vocês projetam os números agora para esse ano de 2022 e para os próximos anos? Bom, os números eles continuam bastante positivos, tá? Mas a gente tem que levar em conta que nós temos uma base de comparação muito forte, né? Então, se em 2020, em 2021 teve um crescimento aí de 27% em relação a 2020, esse ano a expectativa é de que as vendas através do comércio eletrônico, seja através de uma rede social, uma plataforma própria, marketplace, continuem aí registrando um crescimento. Porém, como temos uma base muito forte, porque cresceu muito as vendas nos anos anteriores, durante a pandemia, a expectativa da FEComércio São Paulo é de um crescimento em torno aí de 10% em relação ao ano passado, o fechamento desse ano em relação ao ano passado. Então, ressalto bem, não é um número pequeno, porque nós temos uma base muito forte de comparação. E só lembrando um pouco aqui, quando a gente fala em termos setoriais, né, no varejo em si, a gente observou alguns momentos durante a pandemia, né? Então, nós tivemos lá aquele início de pandemia, que foi um crescimento de produtos relacionados à saúde, higiene pessoal, todos os cuidados aí, né? Medicamentos, né? Depois nós tivemos aí todo um processo de vendas relacionados aí à compra de produtos para casa, eletroeletrônicos, eletrodoméstico, porque as pessoas passaram a trabalhar de casa, as pessoas passaram a estudar em casa, então houve muito esse movimento, e depois a gente observa uma terceira onda, digamos assim, que está muito relacionada a alimentos e supermercados, principalmente. Então, com muitas pessoas, apesar de ser uma atividade essencial, foi considerada durante a pandemia, lógico que as pessoas tinham um certo receio, né, de ir presencialmente ao mercado, então prefeririam receber os seus produtos em casa. Então, houve esse crescimento. Então, e material de construção também, que a gente não pode negar aí a relevância também que teve no e-commerce, que era um setor que até então, no comércio eletrônico, não tinha um crescimento tão significativo. Então, a expectativa então, é de que isso continue, esse movimento, principalmente relacionado a supermercados, a alimentação, entregas, delivery, que isso continue esse crescimento, mas como nós tivemos um crescimento muito significativo ao longo do ano passado, é um crescimento menor, mas em cima de uma base muito forte. E quando a gente fala de comércio eletrônico, ou seja, alguma transação ocorrendo no universo digital, via internet, inevitavelmente a gente fala de outros dois segmentos muito importantes, que um deles é a logística, ou seja, como fazer com que esse produto chegue na casa das pessoas, porque antes elas iam até o estabelecimento, compravam e traziam o próprio item para casa. Então a coisa muda significativamente do ponto de vista das rotas e das entregas. E o outro, que é também dos meios de pagamento. Então o comércio eletrônico induzindo, promovendo o surgimento de novas fintechs, porque se essa transação é feita no ambiente virtual, inevitavelmente eu tenho que fechar a transação ali, o que se mostrou muito positivo, muitas empresas surgindo aí nesse segmento financeiro para gerar mais competitividade nesse mercado. Agora, na outra ponta, que é a da logística, como eu falei, eu queria entender, até pelo país ser continental e como você bem pontuou, ter algumas questões tributárias ali envolvendo, o que vocês enxergam ali de potencial de mudança, além das questões de alíquotas tributárias, que o setor poderia se beneficiar no sentido também do consumidor? O quanto que o consumidor poderia ser impactado se a gente tivesse um ambiente tributário simplificado? Vitor, pegando até um pouco do seu comentário relacionado aí à logística e meios de pagamentos, né?
Eu acho que é muito importante a gente pensar muito na ótica de proporcionar uma boa experiência de compra para o consumidor, né? Então, a gente viu, sim, durante a pandemia, por exemplo, que tanto os lojistas, né, as empresas em si, procuraram adaptar as suas operações para entregar o quanto antes o seu produto para o consumidor, inclusive dispondo de outras modalidades de entrega. Então, às vezes, muitos consumidores estão até dispostos a pagar um pouco mais no valor de frete, por exemplo, mas receber o seu produto quanto antes. Então, o consumidor passou a ter à sua disposição essas opções. E com relação a meios de pagamentos, além da gente falar da questão das próprias fintechs, né, eu acho que é muito importante a gente lembrar aqui o próprio processo de digitalização dos meios de pagamentos, né? Então, nós tivemos aqui o surgimento do Pix, né? O próprio uso do QR Code para pagamento de contas, das compras, né? Então, tudo isso facilita muito, inclusive para evitar, por exemplo, um abandono de carrinho de compras num site, por exemplo. Então, isso ajudou muito. Aí, quando a gente fala nas questões tributárias, né, que a gente sabe, o país tem uma das maiores cargas tributárias do mundo, nós temos aí inúmeras obrigações acessórias que devem ser cumpridas pelas empresas. E aí, quando a gente fala da logística, o que a gente observa? Hoje, em média, para se entregar um pacote para o consumidor, tá? O lojista, né, ele tem ali uma obrigação de imprimir, por exemplo, 16 documentos que vão acompanhar aquela mercadoria. Então, além dos documentos auxiliares, né, a nota fiscal, né, tem romaneio de vendas, enfim, tem uma série de documentos que essas empresas elas têm que estar ali preocupadas em emitir no dia a dia para estarem legais, para poder fazer essa entrega. E tudo isso, esse enorme volume de papéis, considerando uma média aí do número de pedidos que nós temos no país num ano, isso pode chegar a 3 bilhões de vias impressas, né, de documentos aí fiscais que são obrigados aí a serem impressos por essas empresas. Então, você imagina em termos de quantas empresas perdem de produtividade, porque são profissionais que estão alocados ali preocupados com o cumprimento dessas obrigações e poderiam aí estarem aí executando outras atividades, né, no desenvolvimento dessas empresas. Então, qual que seria a alternativa? Claro, além da própria questão da carga tributária, né? Primeiramente, a própria questão da eliminação de documentos fiscais impressos. Hoje é muito possível se ter aí a própria digitalização desses documentos, através de uma própria leitura de um QR Code, por exemplo, né? Através de uma leitura do QR Code anexada ali na embalagem, né, no produto para entrega, é possível ter acesso a todas as informações, né? Tendo uma integração, claro, entre os postos fiscais pelo país, né? A própria digitalização dos postos fiscais do país, é possível fazer aí essa fiscalização e sem falar que todo o sistema, estando aqui integrado, né, de informações, desse tráfico de informações, faz aí com que se melhore até mesmo essa questão da fiscalização, da arrecadação, ou seja, é bom até mesmo para o fisco. Então, a própria questão de se digitalizar esses documentos é fundamental. E eu acho que temos aqui também mais 2 pontos muito importantes quando a gente fala de carga tributária, que é alguns estados, por exemplo, brasileiros, com o crescimento dos marketplaces, eles vêm aí criando algumas legislações, né, que visam aí, no caso, onerar, digamos assim, as plataformas de marketplace, ao imputar a elas, tá, a responsabilidade pelo recolhimento de impostos, da emissão do documento fiscal do seu vendedor, do seu seller, né? Só que isso não é o das plataformas de marketplace. As plataformas, elas executam sim o seu papel de retirada, por exemplo, de mercadorias que
que são suspeitas na sua plataforma, que estão atuando ilegais. Então, assim, existe toda uma preocupação da plataforma, mas não é função da plataforma fazer uma fiscalização se aquele seu vendedor, o seu seller, está ou não recolhendo tributos, né? Claro, no caso do marketplace, ele pode sim, como uma alternativa, fornecer os dados do seu vendedor dentro de um prazo razoável, claro, para o fisco, para que o fisco possa ir atrás, possa fazer a devida fiscalização. Mas diante desse novo modelo de negócios, não cabe responsabilizar as empresas que estão aí, que ajudaram tanto durante a pandemia, agregando aí empreendedores, muitos que perderam seus empregos, estão gerando renda através do marketplace, e também, claro, a própria questão da geração de renda para a economia como uma forma em geral, e também na própria questão de fazer com que as pessoas tenham acesso a produtos, né, e serviços, né, que são muitas vezes oferecidos aí pelas plataformas de marketplaces. E por fim, eu acho que é muito importante, que é um assunto que vem sendo aí debatido, né, que diz respeito à própria questão de atrasos de entregas. Então, bem como eu mencionei anteriormente, as empresas do e-commerce, como forma de oferecer uma melhor experiência de compra para o seu consumidor, porque o consumidor ele está mais exigente. Então, se ele não receber dentro do prazo, ele vai para o seu concorrente, né? Então, a empresa ela vem atuando de uma forma para entregar dentro do prazo. E quando ocorre alguma eventualidade de atraso, muitas vezes ocorre por uma ânsia alheia à empresa. Né? Na pandemia nós tivemos várias situações, como por exemplo, greve de caminhoneiros, fechamento de estradas, enfim, tudo isso pode ter um impacto para essas empresas. Então, não justifica também se onerar, por exemplo, essas empresas nesse sentido, porque elas vêm sim adotando boas práticas, como, por exemplo, até mesmo políticas aí de frete grátis, como uma forma aí de atrair, né, o seu consumidor, conquistar o consumidor, e, claro, oferecendo outras opções para que o consumidor ele possa escolher aí qual é a melhor forma, o melhor prazo para ele receber a sua mercadoria na comodidade do seu lar, né, da melhor forma possível. Kelly, a gente já falou um pouco da transformação, de quais produtos são oferecidos, de tudo que a pandemia causou. Eu queria ir mais para o futuro, queria falar sobre a transformação que as novas tecnologias estão provocando. A gente fala de metaverso, fala de inteligência artificial, e eu queria saber de você como você enxerga, qual tipo de transformação essas tecnologias vão provocar no comércio eletrônico. Exatamente, o que a gente observa é que sim, nós temos um mar de oportunidades aí que se abre para os empreendedores, né, que estiverem atentos aí a toda essa tendência do mercado de uma forma em geral, né? Então, uma das tendências, e que assim já vem sendo aplicada por uma grande parte aí de empresas, né, é a própria questão, por exemplo, da inteligência artificial, né? Então, uso, por exemplo, de chatbots, né, para personalizar aí a jornada de compra do consumidor vem sendo assim fundamental. Então, a interação, né, entre os humanos, digamos assim, e a tecnologia, ela tem que ser aí aproveitada da melhor forma possível, né, como uma estratégia aí para as vendas digitais, né? E o que o consumidor, por exemplo, ele espera, né, do chatbot, por exemplo, né, da própria questão da inteligência artificial que a gente pode analisar, né? Até mesmo, por exemplo, num processo de finalização de uma compra, né, que a gente, por exemplo, que no próprio chatbot, por exemplo, possa ser um processo bem automatizado, digamos assim, para se utilizar, por exemplo, um CRM e sugerir aí aquele consumidor novos produtos, por exemplo, para a própria sacola de compras dele, né? Então, são estratégias que são fundamentais e que é importante o empreendedor acompanhar, ver o que está acontecendo no mercado, né? E, claro, o que é muito importante, tornar a experiência de compra cada vez mais
personalizada, né? Ajudando aí a otimizar toda a decisão de compra do consumidor. Hoje o consumidor, claro, ele quer a inteligência artificial, ele quer a solução, o problema dele resolvido da forma mais rápida possível, de uma forma inteligente ali, mas também a gente não pode deixar de lado o próprio tratamento humanizado que esses consumidores também prezam. E um atendimento, digamos assim, cada vez mais individualizado, né, de acordo com o perfil daquele consumidor. E outro ponto que deve ser levado em conta é que a tendência, apesar de ainda ser um pouco ainda abstrato para algumas empresas, principalmente as de menor porte, né, está relacionada à questão do metaverso, né? Então, o metaverso tende aí a ganhar cada vez mais força, né? As experiências de imersão que a gente observa aqui em ambientes digitais, né? Elas vêm ganhando cada vez mais novos adeptos, principalmente a população, os consumidores mais, né, que hoje em dia se replica muito um modelo que se tem até mesmo em alguns games, né? Então, é importante que o vendedor, esse empresário, ele já se atente a esse movimento, né? Porque essa vai ser uma realidade, né, que será aliada à diversão ao mesmo tempo, né? A gente não pode deixar isso de lado, e também a questão da compra. Então, assim, ao comprar, está proporcionando ao seu consumidor uma outra experiência de compra, e isso pode envolver um momento de diversão, de distração, né? Então, essa é uma tendência que ela veio para ficar. Claro, demanda um certo tempo para o mercado, né, aderir aí a essas novas tecnologias, mas é importante, inclusive para os pequenos negócios, já acompanhar o que vem acontecendo no mercado, estudando um pouco mais o que acontece, inclusive lá fora, experiências internacionais, né, de outros países, para entender um pouco mais o funcionamento e como isso pode atrair o seu consumidor. Então, essas são tendências que, como bem eu mencionei antes, a gente não pode também, claro, esquecer do tratamento humanizado, mas ao mesmo tempo essas empresas, elas têm que ser inovadoras, elas têm que oferecer soluções que atraiam o consumidor para a sua loja. E como navegar nesses mares sendo pequeno, um médio, vendedor, um varejista? Porque a gente está vivendo vários mundos no presente. Então a gente pode ter um vendedor que está já no século 22, utilizando todas essas tecnologias que você citou, e também o vendedor ali que está no seu bairro, tem a sua lojinha, tem os clientes atendidos ali no entorno. Como você bem comentou, o perfil do consumidor está mudando, então ele está muito mais conectado a essa nova dinâmica de negócio. Então, se ele tem uma experiência na casa dele de assistir um filme, ele também quer uma experiência parecida e rápida nas outras áreas da vida. Se ele recebeu um pedido rapidamente, ele vai querer receber os demais também no mesmo ritmo. Quais são as dicas que você dá para esse pequeno, médio empreendedor para trabalhar nessa nova dinâmica que você está colocando aí de experiência? Ele continua com a loja do jeito que está e se cadastra nas plataformas, ele muda o ambiente físico dele, de que forma, e se a FEComércio tem alguma iniciativa para justamente ajudar esse pequeno empreendedor. Vitor, isso é muito importante até mesmo porque nós estamos passando ainda por um período de crise econômica, né? Vindo aí de uma pandemia. Então, como é importante a gente conscientizar esse pequeno empreendedor sobre esse processo de transformação digital. Claro que algumas tecnologias, elas podem estar um pouco mais distantes da realidade nesse atual cenário, né, que a gente está passando aí para as pequenas empresas. Mas como que ela pode inovar, né? Como que ela pode ter um diferencial, né? Então, claro, o que é importante? Primeiro, estar presente num canal digital. Então,
marketplace é fundamental, rede social, muito importante. E quando eu falei ali em termos da humanização de atendimento e também do próprio chatbot para poder identificar o perfil do seu consumidor, se esse empreendedor ele puder estudar o seu mercado, o seu perfil de consumidor, e se utilizar até mesmo das próprias redes sociais, do WhatsApp, por exemplo, para poder conhecer o seu consumidor e dar respostas cada vez mais ágeis e que tenham uma solução para o seu consumidor, esse acho que já é um grande passo para esse empreendedor, para esse pequeno empreendedor. Não apenas ficar ali no seu estabelecimento físico ou apenas dispondo de um produto numa rede social, mas eu acho que essa parte da interação e de respostas muito rápidas através de uma rede social, através de um WhatsApp, é fundamental nesse momento. Bem como também acompanhar essas tendências dos meios de pagamentos digitais, né? Aqui requer um custo praticamente zero, né? E você consegue otimizar aí todo um processo de vendas e oferecer uma boa experiência de compra para o consumidor. Então, oferecendo, por exemplo, um meio de pagamento Pix, o pagamento através de um QR Code, um link de pagamentos, por exemplo. Então, seriam aqui algumas estratégias iniciais para que esse empreendedor ele possa inovar, né? E nesse sentido, a Federação do Comércio vem atuando, tem um conselho que chama-se Conselho de Economia Digital e Inovação, que aborda, além das questões aí, das dores desses empresários, também na parte de orientação para esse empreendedor, em termos de transformação digital. Então, seja através de um webinário, através de uma live, através da produção de conteúdo para orientar esse empreendedor. Porque não basta também, claro, estar no digital, é preciso por trás disso também esse empreendedor, o pequeno empreendedor, conhecer questões básicas do planejamento do seu negócio. Então, é tanto o plano de negócio como estudar o seu mercado consumidor, estudar o seu concorrente, o que ele vem fazendo de diferente, além do preço praticado, mas o que ele faz para poder atrair o consumidor para a sua loja. E também os próprios fornecedores, porque um eventual atraso na entrega pode implicar em toda a experiência de compra do consumidor, e o consumidor acaba avaliando mal essa loja, e aí essa empresa perde esse consumidor. Então, são alguns pontos que a Federação do Comércio ela vem atuando nesse sentido, de orientar esse empresário, explicando o beabá, digamos assim, do plano de negócios, das finanças, e, claro, desse início de transformação digital, que pode ser através de um marketplace ou através de uma rede social, meios de pagamentos digitais e, claro, ter esse tratamento humanizado de forma aí a ter esse contato e oferecendo ao seu consumidor o melhor produto, o melhor serviço e o melhor atendimento. Queria agradecer a disponibilidade e a atenção da Kelly Carvalho, assessora econômica da Federação do Comércio de São Paulo, conversando com a gente sobre essa revolução pela qual passou o setor de comércio eletrônico durante a pandemia. Obrigado, Kelly. Eu que agradeço. Muito obrigada, é um prazer participar aqui com todos. E lembrando a você que o Inovativos volta na semana que vem, no domingo no rádio e a qualquer hora do dia, a qualquer hora da noite, no nosso canal do YouTube. Obrigado, Vitor. Obrigado, Alexandre, Kelly, todos que nos acompanharam até aqui. O meu muito obrigado e valeu. Até a próxima.